ao canal de Deus na nossa vida nesta noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Fala para essa pessoa que está teu lado assim: não fala comigo. Não fala comigo. Porque hoje eu vim ouvir Jesus falar comigo. Amém? Amém. Estenda tuas mãos para cá e repita comigo assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas bem para vocês. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu estava ali no meu canto, quando o irmão falou, vou passar para o pastor Charles, eu fiquei até contente. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Jefferson, congrego atualmente na Assembleia de Deus do Brás, Ministério Madureira. Estou com a minha esposa, com os meus 3 filhos, congrego ali em São Paulo, na Vila Guilherme. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. Falei para o Charles, nós vamos na sua casa, vamos cultuar na quarta, mas eu queria escutar algo de Deus. Mas como ele só me põe. Mas o Senhor preparou algo para o nosso coração e com a ajuda do Espírito Santo vou tentar ao máximo expressar aquilo que Ele colocou no meu coração para que possa envolver a cada um da forma que Ele me envolveu meditando nesta palavra. 1 Reis 18, versículo 16. Eu vou ler, e os irmãos só acompanham, tá bom? Que diz assim: E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai o abandonardes os mandamentos do Senhor, e teres seguido a Balaim. E agora, portanto, reúna a mim todo Israel no campo, no Monte Carmelo, e os profetas de Baal, 450, e dos profetas dos bosques, 400, os quais comem à mesa de Jezabel. E assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel a reunir os profetas no Monte Carmelo. Louvado seja Deus. Pode se assentar? Irmãos, essa passagem a qual acabamos de ler, ela é bem conhecida. Mas o intuito dessa mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração, está titulada como As 7 atribuições de um líder. E quando nós pensamos em um líder, já olhamos e focamos no pastor, né? Falar que o pastor está à frente. Mas não só à frente está o pastor, não só à frente está a regente ou a líder do ciclo de oração, ou a líder de alguma coisa. Mas também estamos à frente como líder da nossa casa. Quem aqui é homem e tem a sua esposa, tem um lar, que você é líder. Talvez vocês vão se encontrar no decorrer desse texto com alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então o primeiro tópico é ser um servo obediente. A palavra que acabamos de ler vai falar que Elias se levanta do nada. Ele sai ali, talvez a Bíblia não relata de onde ele vem, mas estaria o Elias o tebista, e ele simplesmente aparece do nada. Não tem quando ele veio, quando ele simplesmente ele se encontra diante de Acabe e fala: não vai chover até que o Senhor mande. Nós conhecemos essa passagem, mas o que me chama a atenção é que depois de 3 anos e meio, a palavra do Senhor diz que agora Elias se encontra com Acabe, aonde nós acabamos de ler. E a palavra do Senhor diz que Acabe fala que ele é o perturbador de Israel. E vemos que ele fala: não tenho perturbado, mas sim a ti e a tua casa, que se voltou contra os mandamentos do Senhor. E isso é perigoso. Quando nós nos voltamos contra os mandamentos do Senhor, é só ladeira abaixo. É de mal a pior. E a palavra do Senhor diz que agora ele faz esse propósito ali. E o que me chama
chama a atenção que ele marca ali um encontro no monte e nós sabemos o que acontece. Ele chega lá e ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos entregar o sacrifício ao Senhor, vocês vão entregar ao Deus de vocês, eu vou entregar ao Deus de Israel. E a palavra do Senhor diz que os profetas começam o ritual, da manhã até o meio-dia e nada, eles começam a se cortar, eles começam a pular, eles começam a gritar, conforme o costume da sua religião. E a palavra do Senhor diz que Elias começa a zombar, e nós sabemos disso, porque o nosso Deus é poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer que eles cansam. E agora Elias chama todo Israel e diz, ó, sabeis que hoje há um Deus em Israel. E a palavra do Senhor diz que Elias vai ali, reestrutura o altar, e isso me chama a atenção. E que muitas das vezes nós como igreja, como os líderes, nós não entendemos que essa reestruturação do altar, ele não nos fala assim, ó, ele levantou um novo altar, ele reestruturou o altar. E quando é reestruturar, é a mesma pessoa, é o mesmo material, ele simplesmente o organizou de novo. Ele acrescenta 12 pedras. E se nós formos entrar nessa parte ali, nós sabemos que as 12 pedras significam as 12 tribos de Israel. E a palavra do Senhor diz que ele faz ali, em volta do altar, um rego. E ali ele manda trazer as talhas com água. 4 talhas cheias de água e joga. Faça de novo, mais 4. Faça de novo pela terceira vez. 12 talhas de águas é jogada sobre o altar. Por que ele fez isso? Se nós formos entrar na parte espiritual, ele estava falando assim, não vai ser só a tribo de Benjamim, não vai ser a tribo de Rubens que vai ter água, é as 12 tribos vão ter água, porque eles estavam numa seca de 3 anos e meio. E a palavra do Senhor diz que isso era para mostrar para Israel, louvado seja Deus, que Deus era Deus. Porque os Balaim, quando fazia oferta de sacrifício e chamava os deuses dele para acender o fogo, o costume deles era colocar o fogo escondido debaixo do altar, e ali começava a pegar de baixo para cima, e eles começavam a falar, tá vendo? Baal respondeu com fogo, mas era pura armação. Aleluia. E Elias mostrou para eles, ó, pode molhar, porque se tiver fogo escondido aí vai apagar. E a palavra do Senhor diz que Elias começa a abordar Israel, e quando ele começa a orar, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que do alto o fogo desceu, lambeu o sacrifício, o altar, as pedras, as águas e a areia, secou tudo. E este é o poder do nosso Deus. Aleluia! Só que como nós lemos, ser um servo obediente, quando Elias está orando, ele fala assim, Senhor, desça fogo do céu, para que o povo saiba que eu fui um servo obediente e só fiz aquilo que o Senhor mandou. Então, ou seja, nós temos que ser um servo obediente. Aleluia. Elias ele foi perseguido, mas foi obediente. Elias passou por dificuldade, mas foi obediente. Elias passou por muitas tribulações, mas foi obediente. E muitas das vezes, quando nós batemos a ponta do dedão, não quero mais, Deus. Chega, para mim já deu. Meu Deus, aleluia. Faltou um pouquinho dentro de casa, chega, não quero. Como que você quer ser líder sem ter a responsabilidade e o cuidado do Senhor contigo? Louvado seja Deus. Segundo tópico, não desistir, pois só Deus sabe quando é o fim. Louvado seja Deus. Capítulo 19, versículo 4, vai dizer assim, ó. E ele, porém, seguiu viagem de um dia para dentro do deserto, e chegando a sentar-se debaixo de um ginkgo, e pediu ali para que se pudesse morrer, e disse, basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida. Isso quem está dizendo é Elias, porque não sou melhor do que os meus pais. E quando ele estava deitado e dormia debaixo do zinapre, que era de uma árvore, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro com água junto à sua cabeceira. Louvado seja Deus.
As irmãs louvaram o louvor aqui falando de que não ia desistir. Que pensaram em desistir, não foi? Louvado seja Deus. Quem é que sabe quando é a hora de desistir? Para ser um líder, tanto da igreja, quanto de algum trabalho, quanto dentro de casa, quem sabe é Deus. Aleluia. E o que é interessante nessa mensagem é que quando Elias olha, tem pão e água. Aleluia. Deus. E aí o Espírito coloca no meu coração, lendo essa mensagem, lendo essa passagem, que o pão é a palavra e a água é o Espírito. Então quando você pensar em desistir, quando você pensar em desistir, desanimar, quer entregar, se aprofunda na palavra e na oração, que o Senhor vai te fortalecer. Louvado seja Deus. O 8 diz assim, do 19: e ele se levantou e comeu e bebeu pela segunda vez, e a sua força daquela comida fez ele andar 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, o monte de Deus. Está vendo como a palavra e a oração te leva a prosseguir? Quando nós nos dedicamos à oração, à palavra, nós somos sustentados, somos alicerçados por Deus. Terceiro tópico: saber onde Deus está. Isso aqui é um ponto muito importante. Mas eu vou deixar isso para a liderança da igreja, depois passar para vocês. Eu não vou me aprofundar nesse terceiro tópico não, mas vamos ler onde o Senhor me mostrou, que é capítulo 19, 11. Aqui Elias, quando ele desiste e quer entregar a sua vida, quando no Monte Carmelo o Senhor responde com fogo, ele manda matar os 450 profetas de Baal. E isso traz uma revolta para Jezabel tão grande que ela manda mensageiros para Elias. Fala assim, se amanhã, de manhã, como tu fizeste com os meus profetas, eu não farei contigo, eu não sou mais rainha desse reino. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, mas Elias profetizou que não ia mais chover, e não choveu. Elias orou e o fogo desceu, consumindo o altar. E aí a rainha se levanta contra ele e ele foge. Não é meio sem nexo? Um homem cheio de Deus fugindo de uma mulher que simplesmente serve a outros deuses, e o nosso Deus é poderoso para proteger. Isso me culpou. Eu falei, não, o Senhor não pode. Mas só que Elias, ele foge por quê? Porque o nosso Deus, ele respeita as leis. E a rainha e o rei tinham poder para mandar, matar e honrar quem eles quisessem. E se ela tivesse mandado um decreto contra Elias, qualquer servo do reino poderia o matar. Aleluia. Então Elias teme pela vida dele e vai embora. E ele fala assim, só sobrou eu do servo de Deus. Mas saber onde Deus está é algo importante. Porque a palavra do Senhor diz que Elias agora se alimenta. Elias se alimenta. Elias vai ali 40 dias e 40 noites e sobe neste monte. Entra dentro de uma caverna. E a palavra do Senhor vai dizer que veio um vento forte para fender as rochas, quebrando a rocha no meio, esse vento muito forte. E Elias fala, Deus não está. Elias escuta um terremoto e Deus não está aí. Elias escuta muitas coisas passarem e fala, Deus não está aí. E aí quando vem uma voz suave, uma brisa bem mansa, ele se cinge com a sua capa e sai para fora falando, Deus está aí. Então que o Espírito Santo, na liderança do homem e da mulher, na liderança da igreja, na liderança dos grupos, saiba quando Deus está agindo no seu liderado. Porque muitas das vezes acontece, porque tem que... ali é Deus. E muitas das vezes não é Deus. E a palavra do Senhor diz que Elias sai para fora, se encontra com Deus, e Deus fala, Elias, o que tu
está fazendo aí dentro desta caverna? E Elias fala assim: Senhor, eu recebi um ultimato, estão me procurando para matar, e só sobrou eu para levar a tua palavra. E Elias falou assim: está enganado é você, porque tenho 7.000 guardados que não se dobraram diante de Baal. E este era o quarto tópico: saber que você não é o único. Quando nós nos colocamos na posição que somos o único, ninguém me tira, ninguém me troca, eu faço, eu deixo de fazer, se eu não estou, não acontece. Ai, ai, coitado de vocês. Meu Deus, aleluia. Porque o Senhor pode trocar a qualquer momento. Glória a Deus. E nós vemos que muitas das vezes aquelas pessoas que se exaltam, a palavra do Senhor diz que o exaltado é abatido e o humilhado é exaltado. Então muitas das vezes nós temos que saber que não fazemos nada sem o Senhor estar presente. E nós devemos reconhecer desta parte. Então o quarto tópico é sabermos que não somos únicos, porque o Senhor tem aí 7.000 só guardados. Quinto tópico: fazer obreiros ou liderados capazes de sucedê-los. A palavra do Senhor diz que quando Deus está conversando com Elias ali naquela caverna, ele fala assim: Elias, se levanta, vai até Horebe, vai até uma cidade. Chegando ali nessa cidade, você vai ungir um homem como rei, outro homem como rei, e você vai achar Eliseu, e ele vai te suceder. Isso me chamou a atenção. A palavra do Senhor diz que agora Elias vai, unge um como rei, outro de outra nação como rei, encontra Eliseu no campo, arando a terra, na 12ª junta de bois. E ali quando ele encontra com Eliseu, ele passa a capa dele por cima de Eliseu, e Eliseu corre até ele e fala assim: meu Senhor, deixe-me que eu possa me despedir de meus pais. E Elias falou: vai logo, se apresse. E eu achei interessante porque no Novo Testamento a palavra do Senhor vai dizer que um homem chega para Jesus e fala: Jesus, posso te seguir? Posso ir sepultar o meu pai para continuar seguindo? E o Senhor Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas com Elias, a palavra do Senhor diz que ele fala: vai logo, se apresse. Isso me chamou a atenção e me levou a entender, o Espírito Santo, que Elias tinha um propósito a seguir. E o que chama a atenção é que quando Elias se despede do pai e da mãe, ele pega o que era ali de direito, que era a 12ª junta de boi, pega os carros, pega os bois, mata os bois com os carros, ele queima ali, faz um ensopado com tudo, serve ao povo e vai embora. Eu falei: mas Senhor, que homem louco! Como que pode a sua renda sendo gasta e ele vai seguir uma jornada que ele nem sabe o que vai ter lá na frente? E o Espírito colocou no meu coração que quando nós damos um passo para Cristo e temos a segunda opção, se não der certo voltar, o Senhor não honra. Eita glória! Porque vocês estão assim, ó: eu quero fazer, mas se der errado, eu tenho lá o meu negocinho, eu volto a fazer de novo. Porque quando você tem dúvida naquilo que você quer, o Senhor não te abençoa. Quando você tem dúvida naquilo que o Senhor quer para a sua vida, o Senhor não abre as portas. Quando você tem dúvida naquilo que o Senhor quer lhe proporcionar, o Senhor não abre os céus e não derrama o tesouro, não derrama as bênçãos constantes nas nossas vidas. Só que com Eliseu foi diferente. Quando Eliseu ele queima os carros, mata os bois, entrega para o povo, ele fala assim: eu estou de peito aberto para aquilo que o Senhor tem para mim. E lá na frente nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu acompanha Elias ali em toda a sua jornada. Louvado seja Deus. E ele começa a andar com ele, e simplesmente ele trilha uma caminhada. E a palavra do Senhor diz que ele o acompanhava em todos os momentos. Louvado seja Deus.
vocês andar com o seu líder. E isso dói. Isso dói porque quando você começa a andar com o seu líder, quando você começa a acompanhar e até mesmo ter os costumes do teu líder, porque você vê o Senhor nele, isso para aqueles que não entendem que andar com o líder é necessário, cria inveja. Cria-se aquele velho apelido. Olha o puxa-saco. O pastor não está, mas está o pastorzinho. O pastor não veio, mas o pastorzinho está aí. Mas só que nós não entendemos que nós somos cristãos. Cristãos, para quem não entende, é Cristo e nós somos imagem semelhante de Cristo. E se o Senhor está na vida do nosso pastor, na vida do nosso líder, na vida do nosso pai, e nós o copiamos, é porque nós estamos sendo liderados, nós somos espelho. Ah, mas eu não gosto do como o meu pastor faz, eu não gosto como o meu pai faz, eu não gosto como a minha líder faz. Ora a Deus, peça a direção, pergunte se quem está à frente é Deus que está com ele ou não. E o Senhor vai mostrar. Mas cuidado, porque você pode perguntar e não vai gostar da resposta. Porque é Deus usando o teu pastor, é Deus usando a tua líder e você está. E Deus está te corrigindo e você, através do teu pastor, da sua líder, do teu pai, da tua mãe, e você está simplesmente querendo fazer da sua maneira. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos que Elias começa ali a trilhar a sua jornada, começa a fazer os seus feitos e Eliseu com ele. Sétimo e último, a palavra do Senhor diz que em 2 Reis, que Elias agora vai ser levado ao céu. E lendo a passagem, me chamou a atenção que todo mundo já sabia que ele ia ser levado. E eu nunca tinha me atentado a isso. A palavra do Senhor diz que os profetas, do rancho de profetas, Elias chega ali e começa a passear e chama Eliseu de canto e fala assim: ó, você sabe que hoje Deus vai levar ele contigo. E a palavra do Senhor diz que, ó, Eliseu fala assim: não me fale disso. Porque quando você tem um apego, quando você tem ali o seu líder, você fica na dúvida, né? Ah, será que se ele não tiver eu consigo fazer? Será que se ele não tiver eu vou conseguir operar aquilo que Deus opera na vida dele? Deus vai me ajudar da mesma maneira? E a palavra do Senhor diz que Elias falou assim: ó, Eliseu, fique aí aqui que eu preciso ir lá no reino tal. E Elias fala: vive o Senhor, que do teu lado eu não sairei. E aí ele vai. Elias chega diante do Jordão, pega a sua capa, bate, o Jordão abre, eles passam a seco. E o que me chama a atenção é que Elias pergunta para ele, fala: Elias, Eliseu, você sabe que o Senhor vai me levar? Peça o que tu queres. E a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele fala assim: ó, eu quero porção dobrada. E ali Elias fala assim: ó, dura coisa tu me pediste, mas se você me ver sendo levado para o céu, eu lhe concederei. E a palavra do Senhor diz que ele o acompanha para tudo que é canto. E a palavra do Senhor diz que agora, quando eles estão andando, a Bíblia diz que eles andam tão junto, que Deus teve que mandar um carro de fogo, cavalos de fogo para separá-los, porque era arriscado Deus levar Elias e Eliseu subir junto, de tão próximo que eles andavam. E a palavra do Senhor diz que quando esse carro, irmãos, quem aqui já viu carro de fogo, cavalo de fogo? Levanta a mão. E se visse? Quando passa um ônibus cheio de luzes, nós ficamos 5 minutos olhando até ele ir embora. Imagine um carro de fogo, cavalo de fogo. Só que o que me chama a atenção é que Eliseu viu Elias subir no redemoinho. E ele não quis saber do carro de fogo e dos cavalos de fogo, porque o desejo dele era
fazer aquilo que o seu líder fazia. E a atenção dele, Deus falou assim: agora eu vou pegar esse Eliseu. Ele não vai ver Elias subir, porque ele vai voltar e olhar o carro e olha Elias subindo aqui, ó. Porque o carro separou os dois, ó. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que ele olhou e viu Elias subindo num redemoinho de fogo. Glória a Deus. E ele olhou e falou assim: meu Senhor, tu prometeste, e a capa cai. Louvado seja Deus. Eu quero saber lá de que me tira a atenção, se o meu foco é quem. E a palavra do Senhor diz que Eliseu abaixou, pegou a capa. E agora? O que eu vou fazer? E aí ele volta para aquele Jordão, agora ele tinha acabado de abrir. Aleluia! Ele pega aquela capa e fala assim: cadê o Deus de Elias? Pá! Bate a capa. E o Jordão se abre. Glória a Deus! Quando você se dedica a ser liderado, não ser líder. Quando você se dedica a ser liderado, ser submisso àquele que está na sua frente, ou que está te regendo, o Senhor te honra. O Senhor vai te honrar. E a palavra do Senhor diz que o Jordão se abre e ele passa a ser. E aí ele começa a fazer, e a porção dele foi dobrada, porque Eliseu fez o dobro de proezas, de milagres que Elias fez. A palavra do Senhor diz que agora os reis se juntam para guerrear. Olha que lindo. E aí eles começam a entrar em dúvida se Deus era com eles, os reis. E eles falam assim: não tem ninguém para que veja se Deus é conosco, se nós vamos ganhar ou se vamos perder. Aleluia. E alguém se levanta e fala assim, ó, está na Bíblia. Fala assim, ó: está conosco Eliseu. E quem é Eliseu? Aquele que deitava água na mão de Elias. Olha como é servir. Você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. Se a honra não for nessa terra, vai ser lá no céu. Se a honra não vir agora, vai ser lá no céu. E a palavra do Senhor diz que chamam Eliseu, e Eliseu falou: o Senhor é contigo. Vai, porque ele já deu vitória. Louvado seja Deus. O Senhor é poderoso para fazer maravilhas. E foi isso que o Espírito colocou no meu coração. Eu vou chamar o Nicolas para estar louvando mais um hino. Esse é o meu filho amado. Que Deus não me deu o dom de cantar, né? Mas me deu um filho com o dom de louvar o Senhor. Pode vir, Nicolas. Enquanto ele estiver louvando, o pastor Charles vai estar orando para aquele que